Paz seja convosco. Como Jesus cumprimentava os seus discípulos, desejo cumprimentá-lo também nesta manhã, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, habite ricamente o seu coração. Aqui no programa Primeiro Deus, estamos numa série muito especial sobre os milagres de Jesus, a cada dia estudando um milagre operado por ele. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João registraram cerca de 35 milagres e durante 35 dias nós queremos a cada dia estudar um desses milagres. Hoje vamos estudar mais um, a cura de um cego em Betsaida. Por isso, já quero convidar você a tomar a sua Bíblia e se juntar a nós nesse momento tão especial de estudo da Palavra de Deus. Eu também tenho um pedido a fazer para você. Se você gosta do programa Primeiro Deus, se você tem aprendido muitas coisas legais, eu quero convidar você a indicar esse programa para os seus amigos. Se você está assistindo aqui pelo SBT, indica para outras pessoas, você em todo o estado de Santa Catarina. E se você nos acompanha pelo YouTube, em outro estado, em qualquer lugar do Brasil, indica também para outras pessoas. Assim você ajuda a divulgar a palavra de Deus. Nós também preparamos um site com muito carinho, que é o nosso site bibliamais.com.br. bibliamais.com.br. Nesse site, você encontra vários estudos da Bíblia e você pode aprofundar seus conhecimentos. Milhares de pessoas já acessaram e estão estudando a Bíblia. Você pode ser o próximo. Acesse agora mesmo bibliamais.com.br e faça então aí o seu curso que você desejar. Obrigado, pastor Arilton. Que privilégio estar com você aqui nessa terça-feira. Estamos no Primeiro Deus, aquele programa que aproxima você de Deus logo nas primeiras horas da manhã. Esse é o momento da oração, é um momento muito importante do programa. É o momento em que você coloca perante Deus aquilo que está incomodando a tua vida, aquilo que está pesando no seu coraçãozinho. Você pode manda para nós o seu pedido, seu agradecimento, pode comentar alguma coisa a respeito do que você está achando do programa. Aqui está aparecendo nosso Instagram. Você tem a oportunidade de mandar o seu pedido. Nós não conseguimos ler todos aqui ao vivo, mas nós temos uma equipe que ora por cada pedido para que Deus atenda de forma muito especial. Hoje nós temos o pedido da Raquel. A Raquel está pedindo oração por sua filha que está doente. Também pela avó dela e por uma outra filha, Nicole. Que Deus dê sabedoria para ela ao lidar com a fase da adolescência. Ela crê que Deus pode mudar todas as coisas. Olha, o pedido aqui é muito importante, o pedido da Raquel. Porque lidar ali com teu filho adolescente, talvez agora você que esteja ouvindo está com um problema mesmo. Talvez com um filho que tem dificuldades, um filho que é desobediente, ou mesmo um problema mais sério, como um filho que está nas drogas. Deus se interessa pelo teu problema e Ele quer atender ao teu pedido. Sabe, Deus pode mudar qualquer circunstância, por mais difícil que seja. Então vamos colocar isso perante Deus nessa manhã. Também o pedido da Evânia Azevedo. A Evânia disse assim: peço oração pelo meu lar, para que Deus dê sabedoria, domínio para as questões de saúde, educação dos meus 3 filhos que são pequenos ainda. Você vê que preocupação importante da Ivânia? Preocupação com os filhos. Amigos, vamos colocar a nossa família nas mãos de Deus. Talvez agora um pai esteja nos ouvindo preocupado, mas talvez o teu problema não seja filhos. Talvez o teu problema seja um casamento que está ruindo. Deus pode resolver o teu problema. Talvez o teu problema não seja família, mas seja um problema financeiro. Vamos colocar perante Deus agora. Deus pode nos atender. Olha que texto bonito da palavra de Deus. João 14, 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que promessa linda! A certeza que aquilo que pedirmos para Deus, Deus vai nos ouvir. Amigos, que tal nesse momento, você que tem condição, você que está em sua casa, você que está aí deitadinho na sua cama, você, amigo, que talvez
está no seu trabalho, mas tem condição de se ajoelhar, vamos nos ajoelhar perante Deus. E você que não tem condições, não tem problema, você ali mentalize nesse momento, mesmo que esteja dirigindo, coloque o seu pensamento em Deus. E nós agora vamos ajoelhar, pedindo a Deus que ouça e atenda aos nossos pedidos. Vamos ajoelhar juntos? Querido Senhor Jesus, querido Pai, nós agora estamos na Tua presença, colocando os pedidos dessas pessoas. Hoje, Pai, tivemos pedidos com relação à família. E como é difícil quando temos problemas em nossa família. Mas, por favor, Senhor Deus, abençoe cada família que está representada aqui. Aqueles que estão nos ouvindo através da TV, aqueles que estão através das redes sociais, que o Teu poder, Ele atinja essas casas, que Teus anjos estejam nesse lar, que o Senhor abençoe os filhos que estão com problemas. Olha aqui o pedido dessa menina em favor da Nicole, essa sua filha adolescente. Ajude, Pai querido, para que ela tenha sabedoria do céu ao lidar com essa menina. Por favor, alcance agora o coração de algum pai que está preocupado com a situação dos seus filhos. Talvez, Pai, tem filhos nesse momento que podem estar até se drogando, mas alcance, Pai. Dê a esses pais a certeza que Teus anjos vão estar trabalhando com esses jovens, fazendo com que eles voltem ao Teu caminho. Ajude as famílias, ajude os que têm problemas de saúde, ajude nas questões financeiras. Por favor, Senhor Deus, fica conosco. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, chegou agora o momento de nós juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Primeiro Deus. Como eu disse no início do nosso programa, nós estamos estudando a série Milagres de Jesus. Eu já disse aqui que Jesus, ao longo do seu ministério, realizou muitos e muitos milagres, dos quais 35 ficaram registrados. Nós, a cada dia, estamos estudando um desses milagres. E eu espero que o milagre que você está buscando possa ser alcançado também nesse período enquanto estudamos a respeito dos milagres. Uma coisa que nós vimos é que nós precisamos exercer fé para que Deus atenda e nos responda em nossas orações. Então vamos continuar o estudo da Bíblia, apresentando Ele as nossas necessidades e, por certo, o milagre que nós estamos buscando, Deus irá operá-lo em seu infinito amor e graça. Qual será o milagre que hoje vamos estudar? Bom, nós hoje preparamos esse aqui, a cura de um cego em Betsaida. Vamos para Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. Vamos estudar a respeito desse milagre da cura de um cego. Você já percebeu que Jesus curou vários cegos ao longo do seu ministério? O texto de hoje vai trazer informações preciosas sobre mais uma cura. Mas antes de avançarmos no estudo, como é o nosso hábito aqui, a gente sempre ora pedindo a bênção do Senhor antes de abrir o livro sagrado. Se você puder, ora comigo também. Nosso Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de logo cedo estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Desejamos que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora e que nós possamos compreender as verdades que esse livro guarda e que nós possamos colocá-las todas em prática em nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento, que nós possamos ser alcançados e transformados pela Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Quero convidar você agora, então, a nós estudarmos esse milagre, a cura de um cego em Betsaida. Ele está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22. Leia comigo o texto. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente, lhe expôs as mãos nos olhos e ele,
passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Interessante a leitura desse texto. E você percebe de imediato que Jesus curou esse cego em 2 estágios. Ele primeiro faz um processo de cura parcial, o homem enxerga, parece um certo vulto, e ele então faz agora uma cura completa. Nós podemos chamar esse milagre de o segundo toque. Jesus deu 2 toques nos olhos desse homem para que ele ficasse curado. Há um significado por detrás disso? Interessante que esse milagre traz algumas curiosidades. A primeira delas é que só o evangelista Marcos relata esse milagre. Mateus, Lucas e João, eles não mencionam esse milagre. É uma exclusividade do evangelista Marcos. Uma segunda curiosidade, este é o único milagre que a Bíblia apresenta, na qual Jesus realizou 2 toques para efetivar a cura completa. Nos outros milagres, Jesus apenas tocava e a pessoa era curada. Mas nesse foram necessários 2 toques. E uma terceira curiosidade, é o único milagre de Cristo em que houve uma progressão. Por que Jesus agiu dessa maneira? Será que ele falhou em seu primeiro toque e tentou corrigir isso? Não. Nós vamos entender que há um motivo muito especial por esse comportamento de Jesus. Por trás de cada detalhe do texto bíblico, existem ensinamentos preciosos que nós podemos aprender. Vejamos então quais são alguns deles. A primeira lição que esse milagre deseja nos ensinar é que Jesus quer que levemos pecadores a Ele. Esta é a primeira verdade que o milagre quer nos ensinar. Olha o que diz o texto. Trouxeram o cego até Jesus. É isso que Marcos relatou. É provável que, se assim não fizessem, ele, o cego, por conta própria, nunca procuraria Jesus. Bom, e eu digo aqui nunca por 2 coisas. Primeiro, pela dificuldade da visão. Uma vez que não enxergava, ele dependia que outras pessoas o auxiliassem. Segundo, pelo contexto da doença. Nós iremos aprender hoje que o fato das pessoas serem cegas, muitas delas atribuem essa cegueira e esse sofrimento a problemas espirituais. Interessante que as pessoas, quando estão com problemas espirituais, parece que uma tendência humana é se afastar de Deus, é se achar tão indigno que você não busca ao Senhor. Às vezes é achar que o nosso caso é tão sem esperança que a gente deixa de buscar o Senhor com toda a intensidade devida. Será que é isso que está acontecendo com você? Será que hoje eu estou falando para alguém que se sente tão pecador que até parou de buscar o Senhor? Será que eu estou falando para uma mulher, para um homem que se sente tão pecador, tão pecadora, que não tem mais coragem sequer de abrir esse livro e de ver o que Deus quer dizer para você? Pois saiba que se você se sente assim, é para pessoas como você e eu que Jesus veio. Jesus veio não para os sãos. Os sãos não precisam de médico, disse ele, e sim os doentes. Se você se considera um doente espiritual, é para você que Jesus veio. E o milagre que ele fez por esse cego, ele também quer operar por você. Não é maravilhosa essa notícia? Bom, vamos avançar então nas lições desse milagre. Um outro detalhe é que esses que trouxeram o cego até Jesus rogaram que Jesus o tocasse. Então, mesmo na presença de Jesus, ele não abriu a boca. Foi necessário que os seus amigos intercedessem por ele. Ele, quando chegou diante de Cristo, trazido pelos amigos, ele não expôs o seu caso. Ele não fez ali um pedido, um clamor. Não, foram os próprios amigos que intercederam por ele. Esse jovem, esse homem, ele se sentia tão distante de Deus que nem coragem para expressar sua situação ele estava tendo. E hoje existem muitas pessoas nessa mesma situação.
Tem pessoas que se consideram pecadoras e tão distantes de Deus que, a menos que você faça por eles algo, eles nunca procurarão o Senhor. Eles nunca entenderão que Jesus pode resolver todos os seus problemas. E é aqui que entra a nossa ação, como cristãos, apoiar aqueles que estão em necessidade. Uma outra lição espiritual que nós podemos aprender desse texto é que havia nos tempos bíblicos muitas crenças sobre a causa da cegueira. Por que pessoas nasciam cegas ou mesmo se tornavam cegas? Bom, na época em que Cristo viveu, acreditava-se que a doença era o castigo de Deus. E esse castigo de Deus era infringido porque a pessoa havia caído em pecado. A pessoa havia desobedecido. Por essa questão, as pessoas então ficavam doentes. Veja, além de ter o problema da debilidade física, as pessoas conviviam também com um drama espiritual. Elas achavam que o estar nessa condição é porque haviam caído no desagrado de Deus. A lepra, por exemplo, era considerada no tempo de Cristo o dedo de Deus. O que significava isso? Era como se Deus colocasse o seu dedo sobre uma pessoa que muito desobedeceu e ela agora é acometida de uma enfermidade terrível, que era a pior enfermidade dos dias de Cristo. Alguém ser acometido de lepra, ter o seu corpo todo machucado, ser separado da família, separado da comunidade e ainda conviver com o fato de ter que anunciar o tempo inteiro: imundo, 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 ou seja, não se aproxime. Então havia o problema físico, havia também o problema espiritual. E este cego, ao que tudo se entende do texto, ele não tinha coragem sequer de expor seu caso a Jesus. Mas felizmente ele teve amigos que fizeram isso. Talvez porque achasse que a sua cegueira era a causa dos seus pecados. Há um outro detalhe interessante. A sífilis, essa doença venérea transmissível, era uma das causas mais comuns da cegueira naquele tempo. Interessante. A sífilis causa cegueira. Então era a AIDS da época. Quem tinha a doença ficava cego. E quando uma mulher infectada tinha um filho, este também nascia cego. Ou seja, a consequência do pecado ia passando de pai, de mãe, para filho, para os descendentes. Um outro detalhe que o texto nos informa, em João, por exemplo, no capítulo 9, quando os discípulos viram aquele jovem que nasceu cego, eles perguntaram para Jesus: Mestre, quem é que pecou? Ele, para que nascesse cego, ou os seus pais? Você percebe que havia na mente dos discípulos esse conceito de que a doença era infringida pelo próprio Deus por causa dos pecados que os homens cometiam? Quem pecou? Perguntaram os discípulos, para que seja cego, ele ou seus pais? Isso mostra o conceito da época, em que as pessoas atribuíam as doenças a pecados, ao estar o homem longe de Deus. Bom, você sabe que muitas doenças de fato são resultados da nossa desobediência às orientações divinas. Mas quantas doenças estamos nós sujeitos que não tem nada a ver com a questão da nossa obediência ou não? É o fato de estarmos em um mundo pecador. Então Cristo, ele opera aqui esse milagre em 2 toques. Quando ele dá o primeiro toque, o cego passa a ver parcialmente. Mas um detalhe chama a atenção. No verso 24, é dito, o cego diz que ele via os homens, mas eles pareciam com árvores. Então ele sabia o que era uma árvore. Isso nos indica que a cegueira daquele homem não era de nascença. Ou seja, ele já havia enxergado. E em algum momento da sua vida, ele perdeu sua visão. Ele tornou-se cego. Por essa razão, o cego achava que para ele não havia esperança. Ele havia pecado e estava recebendo o merecido castigo de Deus. E aí, essa fragilidade da vida espiritual acaba sendo transportada para a vida física.
Porque nós somos seres tridimensionais, nós somos seres físicos, mentais e espirituais. Quando qualquer uma dessas áreas está sendo afetada, está em risco, está doente, o corpo inteiro fica doente. Você não consegue estar bem espiritualmente se você mentalmente não está bem e fisicamente não está bem. Você não consegue estar bem fisicamente se mentalmente você não está bem e espiritualmente não. Então nós somos um ser holístico, integrado. É necessário que todas as áreas estejam bem. Para isso precisamos cuidar de todas as áreas. E a coisa mais maravilhosa é que quando você vai para a Bíblia, é justamente isso que você descobre. A Bíblia ela trata o ser humano como um ser tridimensional. Ela trata o ser humano a partir da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Esses três aspectos são importantes. Deus está preocupado com saúde integral. E Jesus queria tirar da mente dos discípulos esta ideia errônea de que as pessoas estavam doentes porque haviam pecado. Nem sempre era assim. Assim como aqueles crentes encontraram aquele cego e o levaram até Jesus, hoje nós temos centenas de pessoas ao nosso redor que estão também sofrendo fisicamente. São pecadoras sem nenhuma esperança e se alguém não os levar a Cristo, elas nunca se encontrarão com Jesus. Isso coloca, meus amigos, sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito sagrada. Eu e você, que temos contato com esse livro, que temos uma experiência com Deus, nós temos que ajudar as pessoas também a conhecerem a Deus. Nós temos que ser um canal de bênçãos, nós temos que ser uma fonte de luz para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. E quando você ora a Deus e pede que Ele coloque no seu caminho as pessoas que Ele deseja alcançar, isso acontece. É maravilhoso ver como Deus atua quando nós nos colocamos nas mãos dele para fazer o seu trabalho. Eu nunca esqueço que alguns anos atrás eu estava vindo por uma rodovia, eu fazia um programa de rádio todos os sábados à tarde e eu estava vindo com o meu veículo por uma BR, não tinha nada, nenhuma casa por ali e eu vi à beira da estrada um homem com uma perna só e andando lentamente com um par de muletas. Aquilo me chamou a atenção. O meu coração foi tocado de alguma forma. E assim que eu passei por esse homem com uma perna só, eu estacionei meu carro, dei ré, abaixei o vidro e perguntei: escuta, amigo, para onde você está indo? Ele disse: eu estou indo visitar alguns parentes, alguns quilômetros aí para frente. Eu disse: nossa, o sol está quente, você sozinho aqui, você deseja carona? E ele disse assim: mas você está indo naquela direção? Eu disse: não, eu não vou naquela direção, mas eu posso te ajudar. Eu posso sair da minha rota e ajudar você a chegar na casa dos seus parentes. E ele ficou muito grato. Então ele entrou no meu carro, eu saí da minha rota, andei quem sabe uns 3 ou 4 quilômetros numa outra direção até chegar na casa desses parentes. Quando ali cheguei, eu fui muito bem recebido. Depois de algumas conversas, ofereci também para que eles aprendessem mais a palavra de Deus. Me identifiquei como pastor e me propus a ajudá-los. Para resumir a história, algum tempo depois, membros daquela família foram alcançados, se entregaram a Cristo, passaram pelo batismo e eles moravam numa região rural, uns 3 ou 4 quilômetros longe da BR, da pista. Eu jamais passaria naquela casa a não ser se aquele homem não me tivesse levado até lá. E ele jamais teria me levado até lá se em algum momento eu não tivesse sido tocado por Deus para parar e ajudá-lo. É assim que Deus age. Deus quer usar a todos nós para alcançar pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Quando você estiver hoje trabalhando, estudando, indo e vindo nos seus afazeres diários, lembre-se, Deus vai colocar ao seu redor pessoas que precisam ser alcançadas. E você pode ser esse canal de bênção. Você pode ser essa luz brilhando e ajudando as pessoas, para que mais e mais se preparem para o reino dos céus. Isto é ser um evangelista. Isto é fazer
o que aqueles amigos do cego fizeram naquele dia. Isto é levar esperança aos que estão desesperançados. Então, recapitulando, a primeira lição do milagre que nós podemos extrair é que Jesus quer que levemos pecadores a Ele. E eu e você podemos ser canais de bênçãos. Qual é a segunda lição desse milagre? Jesus quer salvar os que estão em trevas. Esta é a segunda lição. Quando falamos em trevas aqui, no caso do cego, era uma treva física. Ele não enxergava nada. Mas quantas pessoas hoje que vivem em trevas espirituais? Pessoas bem-sucedidas na vida financeira, nos negócios, pessoas que conseguiram estabelecer sua família, são bem-sucedidas em várias áreas da vida, mas na área espiritual elas caminham nas trevas. Elas não compreendem os ensinos da Bíblia, elas não sabem nem sequer como se aproximar de Deus, como orar, estão nas trevas espirituais. E nós podemos ajudar essas pessoas, fazendo a luz da palavra de Deus brilhar sobre suas vidas. Esse é o desafio. Então lembre-se, amigo, lembre-se, querida amiga, o que você aprende aqui no programa Primeiro Deus, você não deve guardar só para si, você deve aprender e colocar em prática, ensinando para outras pessoas. Lembra, tudo que você aprende aqui, partilha com as pessoas. E esse é também um bom exemplo de como aprender as coisas. Quando você partilha o que você aprendeu com outros, você fixa conhecimento. É por isso que os nossos professores sabem tanto, porque eles passam o dia inteiro ensinando para os outros. E quando você aprende alguma coisa e ensina, você fixa o conhecimento e dificilmente você o perderá. Então nós podemos ser luz, levando luz à luz de Cristo. E interessante que quando os amigos trouxeram aquele cego, Jesus queria agora libertá-lo das trevas. Primeiro, ele tomou o cego pela mão. Isso indicava cuidado, atenção. Segundo, ele leva o cego para fora da aldeia. Você já pensou por que Jesus tirou o cego do ambiente que ele estava? Por que Jesus levou o cego para fora da aldeia? Bom, o que eu posso entender do texto é que Jesus queria ter um momento a sós com esse cego. Jesus queria que ele tivesse tempo para refletir, sem a influência e o pensamento das pessoas que ali presentes estavam. Então Jesus queria dar uma atenção especial para esse cego. Um outro ponto, Jesus demonstrou simpatia. Jesus demonstrou interesse pelo caso dele. E finalmente, ele aplicou saliva nos olhos do cego. Saliva, pastor? Por que saliva? Bom, Jesus faz as coisas sempre com um propósito. Por que Jesus usou saliva para curar esse cego? Nos dias de Cristo, as pessoas achavam que a saliva tinha também um poder curativo, terapêutico. Interessante que Jesus partiu daquilo que o homem acreditava para despertar a fé do cego. Já que você acredita que a saliva pode fazer algo por você, eu vou usar esse método. Eu vou ajudar você a entender plenamente uma questão que agora você não entende. Eu vou pegar você do conhecido e vou levá-lo para o desconhecido. Então Jesus usa um método que para ele era conhecido. Um segundo ponto, ele realiza o primeiro toque. O primeiro toque era a vontade de Cristo e não a vontade do cego. Jesus escolheu usar a saliva e agir desta forma. Resultado, o estabelecimento parcial da vista do homem. Ele disse que via homens e eram como árvores. Não era da vontade de Cristo que aquele homem tivesse apenas uma cura parcial. Jesus desejava operar em sua vida uma cura completa. Mas ao dar esse segundo passo, esse segundo toque, ele queria que o homem entendesse uma verdade mais profunda que a palavra ensina. Jesus quer que nós cresçamos espiritualmente. Jesus deseja que aquele que recebe o milagre cresça, se aperfeiçoe. Pois são exatamente essas palavras que vão aparecer no texto a partir de agora. Marcos diz de que ele, depois do segundo toque, ficou restabelecido, passando tudo
a ser distinguido de modo perfeito. A palavra usada aqui por Marcos quer dizer que ele enxergava em toda a sua capacidade. Ele tinha uma visão perfeita. Não era uma visão nublada como havia há instantes ao comparar homens a árvores que se moviam. Agora, depois do segundo toque, a cura fora completa. Jesus não queria que o cego tivesse apenas uma visão parcial. Então Jesus manda agora que ele não retorne para a aldeia. A vida do crente não é de crescimento e não de retrocesso. Você não volte para a aldeia onde as pessoas lá te acusaram de forma errada. Você siga em frente e pregue agora o que Deus fez por você. Um detalhe interessante. Em Provérbios 4:18, Salomão escreveu que a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Jesus tinha um plano na vida desse cego. Não volta para casa, não volta para a sua aldeia, não retrocede na tua vida. Avança, vai para frente, segue tua vida. Deus vai usar você. Quantas vezes em nossa vida também passamos e experimentamos retrocessos? Quantas vezes queremos voltar ao ponto inicial? Quantas vezes vencemos problemas e depois esses problemas querem voltar? Quantas vezes vencemos vícios, pecados que lutam diariamente por voltar em nossa vida? Você não pode permitir o retrocesso. Será que eu estou falando para alguém agora que tem enfrentado justamente isso? Um problema que estava vencido há muito tempo, está batendo novamente à sua porta. Você não pode permitir que isso volte. Você não pode concordar com retrocessos na sua vida espiritual. Então nós precisamos clamar a Deus para que o milagre que Ele operou um dia na vida do cego seja operado em nós. E quando nós conhecemos e aceitamos a Cristo, nós somos como bebês espirituais. Por que bebês? Porque o bebê ele é completamente dependente de seus pais. Um bebê não pode se alimentar, não pode trocar sua roupa, não pode tomar banho, se os pais não o fizerem. Assim também acontece com o novo na fé. E aqui tem uma lição muito importante para nós que somos líderes. Tenhamos paciência com os novos na fé, assim como temos paciência com um bebê que está aprendendo a caminhar. Assim como uma criança que ao aprender a caminhar, ela vai ter várias quedas, ela vai ter que se levantar várias vezes, os novos na fé estão agora conhecendo o Evangelho. Os seus olhos agora estão sendo abertos, então eles devem ser cuidados, amados, respeitados e auxiliados nesse crescimento espiritual. Então sejamos pacientes, não cobremos das pessoas que acabaram de se encontrar com Jesus uma maturidade de alguém que está há 30, 40 anos dentro de uma igreja. Sejamos pacientes. E agora, Jesus deseja o nosso crescimento espiritual. Assim como não é normal que um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, tenha o mesmo tamanho quando nasceu, não é normal que você que é cristão há 1 ano, 2 anos, esteja do mesmo jeito que estava lá no passado. É necessário que você também cresça. Nós não podemos esperar ou concordar com a ideia de estarmos do mesmo jeito que estávamos em nossa conversão há 1 ano, 5 anos atrás. Tem que haver crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual é o que Jesus deseja para a nossa vida. Agora, para esse crescimento espiritual, Deus preparou 2 grandes avenidas. A primeira delas é a oração. A segunda, o estudo da Bíblia. Quando nós estudamos o livro de Deus e quando nós oramos, nós temos aí os elementos necessários para uma vida de crescimento. E é isso que nós precisamos hoje. Crescer em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. E você? Deseja também receber a cura que o médico dos médicos pode oferecer? Você deseja, nesta manhã, ter um milagre na sua vida e depois crescer espiritualmente como Ele nos orienta? Se esse é o desejo do seu coração, eu queria que você pensasse e formulasse a Deus esse pedido agora.
Jesus quer o seu crescimento espiritual. Jesus quer a sua salvação. Jesus quer tirar você das trevas espirituais. É bem provável que eu esteja falando para alguém agora que não é cego fisicamente, mas talvez tenha vivido nas trevas espirituais, não conhece nada de Bíblia, não sabe das coisas que vão acontecer em breve nesse mundo. Por isso quero convidar você a partir de hoje tomar a decisão de compreender o plano que Deus tem para a sua vida. E você vai fazer isso enquanto você descobre as verdades que esse livro ensina. Me permita orar por você. Pai querido, eu queria orar por esse amigo, por essa amiga que nesta manhã se sente um cego espiritual. Conhece muito pouco da Tua palavra. Tem lutado com muitas dúvidas. Por favor, Jesus, entre na casa desse amigo, dessa amiga e opere na vida deles a libertação da cegueira espiritual. Que eles possam ser completamente restaurados e que eles entendam o maravilhoso plano que o Senhor tem para a vida deles. Fica, Pai, com todos nós nesse dia. Dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém.